Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós hoje estamos aqui com mais um episódio da Didocast. Nós vamos receber uma pessoa muito especial para tratar de um tema também muito importante, muito urgente. E antes de apresentar o tema e apresentar essa pessoa tão querida com quem vamos conversar hoje, eu gostaria de lembrar a vocês que me acompanham há um tempo, vocês sabem que eu costumo dizer que a literatura não está separada da vida, né? A gente não pode colocar a literatura num patamar que se difere do humano, que esteja distante do que é humano. Então, tudo que diz respeito às nossas existências, sejam os acidentes, as surpresas boas, sejam os pontos negativos, os pontos sombrios, sejam aquilo que a gente gostaria de esquecer, mas é preciso lembrar para não repetir. E seja tudo quanto é tipo de experiência de vida, de vivência nesse mundo, de modo de enxergar nesse mundo, a literatura vai contemplar. A literatura está comprometida com o que é humano. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a vida, ela tem as suas várias possibilidades, as suas várias manifestações. Existem pessoas com visões específicas diferentes do que a gente imagina, do que a gente tem de mundo, com vivências diferentes. E é preciso enxergar essas existências. E eu gosto muito de dizer para vocês que nosso convidado hoje vai falar de um assunto com a gente que nos possibilita enxergar outras formas de ser e estar neste mundo. O nosso convidado hoje é o professor Michael Silva. Michael, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Didocast. Eu que agradeço o convite desse canal que eu tanto gosto de acompanhar e que tanto sugiro aos meus alunos e alunas. Que maravilha, gente. Michael Silva é professor, pesquisador, poeta inédito, então, gente, preparem-se, e doutor na área de letras e linguística. Defendeu recentemente a tese intitulada Configurações do homoerotismo masculino na poesia do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, nós não vamos falar somente do homoerotismo masculino, nós vamos falar das configurações do homoerotismo ou de outra terminologia que a gente pode aplicar às manifestações literárias dessas vivências que são tão antigas quanto a humanidade, não é mesmo, Michael? Sim, hoje a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre essas configurações, né? Pensando em pessoas que têm pouca proximidade com isso, para que elas conheçam, e aí então eu vou talvez limitar um pouco minha fala, pensando nesse público que está interessado, mas que não tem meios ou ferramentas ainda de aproximação. E para quem talvez ainda não tenha despertado interesse, quem sabe a conversa de hoje seja interessante para você entender que existem outras formas de ser e estar no mundo que não somente a sua. E para começar, né, como é de bom tom a gente fazer uma introdução, no Ocidente, apesar de ser tão antiga quanto a própria humanidade, a homossexualidade ainda é alvo de ataques, violências, hostilidades, tabus, que vão desde a manifestação discursiva, simbólica, até a física material concreta. Não é à toa, né, que as estatísticas que nós temos em relação a mortes, assassinatos e violência contra essa parcela da população ainda é muito alto, né? Os números ainda são muito altos. Como consequência disso, é de se constatar que o homoerotismo, as manifestações, materializações discursivas dos modos homoeróticos de estar no mundo, também sofrem ataques. Nós vamos falar disso agora, gente, a partir da nossa visão de mundo ocidental, não é a nossa visão minha e do Michael, mas a visão de mundo ocidental, fazendo esse recorte, porque a gente não vai falar do mundo todo, né? Afinal de contas, eu não sou especialista em orientalismo, e a gente precisa fazer esse recorte até para vocês estarem introduzidos nesse assunto. A literatura é uma linguagem que nos permite conhecer outros mundos, outros modos de enxergar e conceber o mundo, a realidade, outras vivências, outras subjetividades, né? Vide o episódio com a professora Tarsila, né, em que ela fala sobre as metáforas mais recorrentes da literatura. Vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu esse episódio. Por isso, vamos começar. Agora eu vou fazer a pergunta para você, Michael. Você pode nos falar um pouco sobre esse conceito? Homoerotismo? O que é o homoerotismo? Por que não é usada a expressão homossexualidade na literatura homossexual ao se referir a esse universo contemplado na literatura? Sim, a gente já começa de maneira
tentando esclarecer, né, algumas questões. Tem uma coisa cara do que você disse, né, antes de fazer a questão, eu acho que é importante que a gente retome, das violências e dos modos restritos de existência da população LGBTQIA+, né, dentro da história do Ocidente. E aí, para que não fique muito longa a nossa conversa, eu proponho que a gente faça um recorte na América Latina para a gente pensar que nem sempre foi assim, né? As sexualidades dissidentes e as identidades plurais, elas estavam aqui antes da colonização, né? Quem dá conta desse processo, né, são alguns historiadores e antropólogos, como, por exemplo, Luiz Motti, né, que é um pesquisador que já está trabalhando essa temática há bastante tempo. Ele tem um texto e muitos textos esclarecedores sobre a questão. Um deles é o Etnohistória da Homossexualidade na América Latina, em que ele vai dar conta, a partir de documentação europeia, do susto que muitas etnias locais exerciam sobre os colonos que chegavam aqui, porque eles se deparavam com a realidade de que muitos desses povos, muitas dessas etnias não eram hetero-orientadas, não eram heterossexuais majoritariamente, né? Uhum. Que essas etnias conviviam com a pluralidade sexual identitária. E aí um dos modos, né, de correção dessas pluralidades que aqui eram encontradas, a Santa Inquisição foi uma ferramenta, né, e ela durou 4 séculos, né, desde o século XVI ao XIX, de vigilância das sexualidades locais. Não só das sexualidades, né, gente? De muitas outras coisas, né? E Sim, punitiva, né? sim. E aí um dos mecanismos usados pela Inquisição era você oferecer benefícios para delatadores, né? Se você delatasse que você tinha um vizinho ou uma vizinha que praticava sexo não procriativo, né? E aí no período chamava-se os sodomitas, né? Uhum. O pecado da sodomia, o delator ele recebia parte dos bens de quem era delatado. Né, e muitos dessas pessoas que eram delatadas, elas eram extraditadas do país, no caso do Brasil, né? Ou elas eram condenadas às galés perpétuas, que é você trabalhar em navio sem receber remuneração, e mesmo casos de assassinato. Então, para dar conta de uma pluralidade que não era bem vista pelos europeus, né, esse processo de higienização foi realizado. Uhum. E aí esse imaginário foi persistindo, né? Se você pensa na modernidade, assim, a perseguição policial acontece, mesmo na década de 70, por exemplo, para expulsar a população trans dos centros das cidades, né? São operações que aconteciam e aí historiadores como o James Green e o Renan Quinalha vão documentar nessa perseguição que acontecia. E por que que na literatura, porque você está falando de documentar, a gente está falando de, puxou, abriu, né, com a fala acerca de pesquisas que vão dar conta ainda de um caráter mais documental. E aí a literatura, ela tem um outro viés, né, ela tem um viés não só o documental, porque ela faz isso, ela faz esse registro, mas ela também propõe aí fruição, experiência, sem às vezes você sair do lugar, ela propõe convoca muito a imaginação, né? Então, é como dizia o Aristóteles, né? Já que a gente está pensando na antiguidade do tema, e Platão não fica atrás, né? Lá um banquete do Platão a gente já tem isso. Por que o nome homoerotismo dentro da literatura? Sim. E aí, para entender a realidade da literatura, que perpassa não só o histórico, como você acabou de acentuar, mas o ficcional, né, o imaginário, a gente, como pesquisadores, a gente tem estabelecido alguns conceitos, né, que são esses que você estão convocando, para entender essas personagens que são plurais, né, que aparecem dentro da literatura. Se a gente for considerar a historicidade da literatura homoerótica, assim, pelo menos desde a era clássica, se você considera a literatura escrita, estritamente, né? Uhum. Desde 7 antes de Cristo, a gente já tem produções nesse sentido. E aí, na tentativa de entender esses processos dentro da literatura, a gente tem alguns nomes, né? Homossexualidade, às vezes, é até uma palavra usada, assim, para análise literária. Uhum. Especialmente quando aparece dentro de uma narrativa uma personagem homossexual com essa orientação. É uma palavra ainda usada. Não só personagens que livros eróticos nas quais o ato sexual está ali em questão, mas personagens que de alguma maneira se sentem atravessados por esse desejo. Então a palavra é às vezes usada na crítica literária, sim.
Só que alguns pensadores, né, alguns críticos, eles têm preferido o substantivo homoerotismo, né, e o adjetivo homoerótico, quando isso acontece, porque se você leva em consideração a perspectiva do José Carlos Barcelos, no Literatura e Homoerotismo, que é uma obra de crítica literária que eu gosto bastante, ele vai preferir esse substantivo homoerotismo e o adjetivo homoerótico, porque na perspectiva dele, essa terminologia ela não se liga a existências historicamente delimitadas. Por exemplo, se você fala do sodomita, você está pensando no sujeito ali do século XVI ao XIX, mais ou menos, que era uma expressão utilizada para pessoas que faziam sexo não procriativo. Uhum. E aí depois a gente tem o homossexual, que é uma palavra que vai aparecer no âmbito médico, e aí por isso muitas vezes ela é evitada, né? Assim como a palavra heterossexual surge no século XIX para descrever pessoas que têm uma incontinência sexual, que têm um ímpeto sexual muito forte, Uhum. mesmo que sejam heterossexuais, aí nasce nesse contexto da psicanálise. Interessante, sabia disso O não. homossexual aparece dentro desse contexto de medicalização das orientações sexuais. Aí acaba sendo uma palavra um pouco evitada. Para além dela, a gente tem o gay, né, que é uma palavra que vai ganhar maior força assim depois da década de 60 no contexto norte-americano. E aí a gente está pensando numa identidade mais recente, essa que é um pouco mais aceita, mesmo que soframos muita violência, e queer e outras palavras mais. E Entendi. aí o José Carlos Barcelos, ele prefere o homoerotismo porque na perspectiva dele esse substantivo é um pouco mais plural, ele vai abarcar é, de modo mais genérico, digamos assim, essas muitas existências que historicamente não se correspondem, né? Nós Entendi. somos organizados socialmente de maneira diferente, esses processos vão mudando, né? É pensando, por exemplo, então, talvez na sigla, né? LGBTQIA+, e esse mais traz uma série de outras siglas, porque sexualidade, né? A gente entra nesse papo outro dia, né, gente? Mas já antecipando, sexualidade está muito relacionado também à identidade, né? Como a pessoa se coloca no mundo, pensando então em termos psicanalíticos, né? Ao falar de pulsão de vida, né? O que move vitalmente uma pessoa, isso também está relacionado à sexualidade. Não é só ao ato sexual, não é somente ao coito, né? Mas no modo como a pessoa também está no mundo, essa vitalidade dela, e nessa libido de viver, né? E aí, pensando nisso, então, homoerotismo, então, abarca toda essa pluralidade. Então, se eu tenho uma literatura que tem uma figura, manifestações de personagens gays, personagens homens gays, ou outra literatura com personagens mulheres lésbicas, ou literatura com personagens que são assexuais, né, que não tem que não manifesta esse desejo libidinal físico. Isso tudo, a palavra homoerótica dá conta disso. Na minha perspectiva, né, na tese que você cita, eu faço um adendo, no sentido de que a palavra homoerotismo, ela realmente é um guarda-chuva que tenta dar conta desses erotismos, dessas afetividades plurais, desde sempre, só que ela está limitada dentro de um âmbito binário, porque para você ser homoerótico, você necessariamente demonstrar algum tipo de afeto por uma pessoa de mesmo gênero. Então você está abarcado dentro do espectro do homoerotismo. E aí, se você pensa no homem gay, no homossexual, no pederasta, eles podem, e a mulher lésbica, porque a mulher lésbica, ela manifesta afeto por uma mulher, ou seja, uma pessoa que tem o mesmo gênero dela. Uhum. E aí outras terminologias que têm sido pensadas para identidades que não respeitam essa binariedade que é colonial, né, homem e mulher. Se você pensa, por exemplo, em pessoas trans, em pessoas não binárias ou pessoas de gênero fluido, ou pessoas assexuais, como você citou, são pessoas que estão fora de um registro homoerótico. Entendi. Entendeu? Então E ainda, aí, a palavra que tem sido usada mais assim é literatura queer, né? Ou literatura homocultural. então ainda tem muito chão para andar, né, Michael? Tem. Muita coisa. E aí, pegando o gancho dessa conversa, né, que a gente começou aqui pensando na terminologia, né? Ainda sobre a expressão correta. Você já fez essa pergunta, né? Que tipo de produções literárias essa literatura homoerótica abarca, né? Então, tem essa pluralidade, mas ainda precisa andar mais para enxergar mais pluralidades. Qual seria a diferença entre literatura homoerótica e simplesmente literatura queer
ou literatura gay? Essa expressão literatura gay seria aceitável, por exemplo, para falar de obras em que aparecem figuras, personagens, ou às vezes o próprio autor é um homem gay? O homoerotismo, e aí eu vou enfatizar essa questão, né? É um termo, na minha perspectiva, que vai ser bastante acertado para pensar personagens ou sujeitos líricos, no caso da poesia, né? É, que se organizam de maneira binária, né? Essa binariedade vai estar lá, expressa na literatura ali, né? Na materialidade da obra que você está lendo, né? Apreciando. E aí, necessariamente, esse sujeito lírico, essa personagem, ela precisa manifestar um interesse afetivo ou erótico por um personagem de mesmo gênero, ou ela precisa, ou ela precisa apresentar questões que são típicas dessas vivências plurais e se reconhecer aí dentro de uma ambientação homoorientada, né, do desejo por um outro de mesmo gênero. Já a palavra queer, né? A palavra queer, ela começou a ter bastante repercussão após a década de 80, com os estudos queer, né, Uhum. estadunidenses, que estão pensando nesses sujeitos que são dissidentes em sexualidade e em identidade de gênero. E aí o queer é uma palavra que vem do inglês, que significa mais ou menos algo como estranho ou esquisito, que é um insulto, né, que é utilizado na cultura inglesa, tal como o nosso viado, baitola ou bicha, que eram usados como uma forma de te ferir Pejorativo, né? pejorativamente, e ela é usada pela comunidade para pensar produções literárias, produções artísticas que abarquem essas experiências de vidas que não estão organizadas de maneira binária. E aí, né, a pessoa trans entra dentro desse contexto, a pessoa não binária, a pessoa de gênero fluido, e a pluralidade só aumenta. Eu acho que o queer dá conta dessas existências que são dissidentes tanto em sexualidade quanto de identidade de gênero. Então, nesse caso, só para a gente pensar aqui nessa palavra ainda, né, na construção dessa palavra, homoerotismo, homoerótico, não corresponde necessariamente a produções artísticas que tenha erotismo, Não. não necessariamente. Até porque a gente teria que aprofundar mais no sentido da palavra erótico, né? Sim. Talvez assim, só se a gente entender na perspectiva da mitologia grega no sentido de afeto, né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que sim. Mas não necessariamente um livro que é rotulado como erótico vão ter necessariamente cenas muito quentes, Uhum. né? Isso às vezes não se dá. E aí, talvez assim, para eu te dar um exemplo, se eu considero A Costela do Grão-Cão, do Mário de Andrade, que é um livro que ele publica na década de 40 do século XX, ali vão aparecer mais a angústia do ser diferente do que necessariamente o homerótico dentro desse registro das cenas Quente, do quentes, do prazeroso, prazeroso, do daquilo, libidinal. daquilo que estimula visualmente, né? Quase como se fosse um soft porn. A ideia não é essa, então. Até porque, então, eu vou abrir um parêntese. Até porque, gente, a palavra erótico, ela vem do grego, que é relativa ao nome do deus grego Eros. E lá no livro Banquete do Platão, eles fazem uma ode a esse deus, que ele não é o deus necessariamente do sexo, né, só do prazer sexual. Ele é o deus do amor, mas é o amor, como ele é definido, desse amor que é capaz de criar, desse impulso de criar, né? É de um amor quase que criativo, digamos assim. Ele é filho da Vênus, mas ela recorre às habilidades dele para, de repente, tomar algum tipo de resolução que interesse a ela, né? Então, esse Deus é um Deus muito primordial, ele é quase que anterior aos outros deuses, né? Porque ele com essa força vital dele, ele gera um impulso de criação do resto que está no mundo, né? E a mitologia vem aí para explicar as coisas como elas estão no mundo. Então eu queria que vocês pensassem que esse termo que nós estamos usando aqui, que é um termo já aceito academicamente, né, o homoerotismo não corresponde exclusivamente a manifestações, a produções literárias, ficcionais, que tenham cenas de sexo, que tenham cenas quentes, que tratem do desejo, né, que pintam clima entre personagens. Às vezes é muito violenta. Às vezes a Sim. narrativa vai ser violenta e ela é uma narrativa homoerótica, né, Michael? Sim, e ela cabe dentro dessa perspectiva de olhar, de leitura, né?
Você cita o Banquete do Platão, né? Inclusive, ele é um livro reconhecido no sentido de que o homoerotismo ali é aconselhado pelo Platão, né? Platão, quando ele está pensando o amor, ele sugere que combatentes, que guerreiros tenham amantes ali nas forças armadas, no combate, porque o amor entre dois homens ali daria fôlego para eles lutarem um pela vida do outro, né? Então, o amor recomendado ali em Platão, ele vai fazer essas digressões sobre Eros, né, sobre o erótico, sobre o afeto e sobre a potência do afeto homo-orientado. Mas a Uhum. resposta é sim, Elissa. O homoerotismo vai dar conta tanto de uma literatura em que o pornográfico, o erótico está muito presente, quanto em obras que são muito violentas, Ou ou reflexivas. reflexivas, ou até filosóficas, sim. No sentido de que essa é uma questão para um sujeito que está ali dentro da obra e aquilo vai despertar reflexões sobre como o que fazer com a vida, né? Uhum. Então, às vezes é bom falar sobre isso, que o homoerótico não fica restrito só nessa ambiência do libidinal. Entendi. E já que nós estamos falando de obras, gente, as obras que nós estamos mencionando aqui, eu vou deixar a referência delas tudo na descrição. Mas eu queria agora que você falasse de maneira mais pontual para a gente, né? Quais obras, quais autores e autoras, talvez, que você tenha, canônicos, não canônicos, hegemônicos, não hegemônicos, e quais tempos da literatura ocidental você poderia citar para nossos didocasters, como a Fernanda alcunhou no último encontro, para que nossos espectadores e ouvintes, né, nossos didocasters, para exemplificar como produções de literatura homoerótica, para algumas pessoas. A gente já citou que Platão, por exemplo, deve ter gente que está de cabelo em pé, que não imaginava que Platão, né, de uma sociedade tão patriarcal como foi a grega, né, faz aí a defesa de uma prática homoerótica, né, e, inclusive, não era muito bem aceito, né, as relações heteronormativas fora da procriação, né, inclusive nesse cenário. Mas Sim, aí, né? a lista é muito extensa, né? Você cita até o Platão e ele, inclusive, a gente consegue encontrar epigramas de Platão dentro desse teor, né? Hoje o que a gente chama de poesia lírica era chamado de poesia mélica, tinha uma espécie de tipo à parte que era o pai de Com, que é a poesia de temática homoerótica. E essa tradição, me desculpem, ela vai assim, né, desde a era clássica, portanto, assim, desde o século 7 antes de Cristo até a era bizantina, 5 depois de Cristo, com produções nesse sentido. O José Paulo Paes, inclusive, publicou um livro que é derivado da antologia palatina. E aí a gente tem a Safo de Lesbos, né, com poemas lésbicos, se a gente quiser entender assim. Uhum. Platão com alguns epigramas, Estratão de Sardes. A gente tem exemplos disso na poesia latina, a poesia romana, com Catulo e nomes de importância como Virgílio. É, E aí, né, a gente tem na poesia medieval, embora se propague muito no ambiente formal de educação, que a gente só teria as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. O professor Vitor Corrêa, que é um professor português, fez uma pesquisa recente na Biblioteca Vaticana, em algumas bibliotecas nacionais de Portugal, e descobriu muitas cantigas de teor homoerótico Olha e as só. publicou. É, e aí Eu eu, quero essa referência depois. sim, é muito extenso, assim, claro que eu estou falando um pouco mais da poesia, que é o lugar onde eu tenho maior intimidade, só Aham. que se a gente for, a gente pode separar isso, por exemplo, por gênero, né, pensar assim, um romance homoerótico, a poesia homoerótica, né, o teatro homoerótico, a gente vai ter muitos nomes, assim, nomes muito canônicos, tipo Shakespeare. Shakespeare é um poeta que tem sonetos de teor homoerótico. A Virginia Woolf tem romances Teor de teor homoerótico. homoerótico feminino e masculino também. E os nomes só se multiplicam, assim. Talvez, para quem quer se aproximar desse universo, o que eu sugeriria alguns compêndios, né? Alguns compêndios que vão trazer nomes de muitas autorias e você talvez vá buscar aquela que comunique mais com você, que você esteja a fim de conhecer. Um deles é A History of a History of a Gay Literature, do professor inglês chamado Gregory Woods. Ele tem assim esse compêndio, levando em maior consideração especialmente a literatura de língua inglesa, que vai ocupar a maior parte do compêndio,
para quem se interessa, né? A gente tem também o dicionário de literatura gay portuguesa, e aí vai abarcar tanto a poesia quanto a prosa. Talvez para quem goste de literatura em língua portuguesa seja uma via para conhecer muitas autorias. E a gente tem uma publicação recente que diz respeito à literatura brasileira, que vai compreender a prosa e a poesia, que é Dissidências de Gênero e Sexualidade na Literatura Brasileira, que é um compêndio em 2 tomos, que ele também vai te dar uma paisagem plural. Em vez de eu acho que talvez no lugar de eu falar as minhas autorias favoritas, talvez seja bacana sugerir esses compêndios que a pessoa ali tem um cardápio muito grande, né? Uhum. E para quem gosta de poesia, talvez eu sugira também uma antologia que se chama Antologia Gay Brasileira. Essa é que é organizada pelo José Paulo Paes? Essa antologia gay brasileira é organizada por 2 pesquisadoras. Ah, eu pensei que era do José Paulo Paes. São por 2 pesquisadoras. Então, assim, esses caminhos são legais porque aí você vai conhecer muitas escritas, né? Sim, mas tem um caso na nossa literatura, que é um caso muito interessante, que é um dos primeiros nomes que aparecem na nossa literatura, que é o Gregório de Matos, né? Como um dos primeiros escritores, de fato, nascido no Brasil, que escreve no Brasil, porque, em geral, os outros escritores, eles nasceram em Portugal e vieram para cá, né? Como um Tomás Antônio Gonzaga ou um Antônio Vieira. Mas o Gregório nasceu aqui. E ele também traz essa figura, esses personagens para dentro da obra dele. Só que ele traz uma outra perspectiva, porque a gente sabe que o Gregório de Matos, ele era o Boca do Inferno, né? O apelido dele era esse porque ele falava mal de todo mundo. Era um homem naquele tempo um pouco amargo, né? E aí era isso que eu queria perguntar. Quando a obra trata da vivência homoafetiva de maneira pejorativa, satírica, depreciativa, violenta e caricata, como o Gregório de Matos fez, também a gente falaria talvez em nuances da literatura contorno da literatura homoerótica nesses textos, como distingui-la de obras que promovem uma experiência vicária, né? Essa experiência mesmo que leva o leitor a viver junto, porque em Gregório a gente não vive junto, né? Ele meio que fica, ele coloca a gente no lugar de depreciar, né? Mas existem escritas que fazem a gente se colocar na pele, mesmo sem estar na pele, de fato, né? Então, como distinguir esse tipo de produção da produção que propõe esse tipo de experiência, que é levada a sério e com intenções reflexivas, profundas, para uma sociedade, gente, que, sim, precisa melhorar muito. Isso que você pergunta é muito interessante, porque existe, assim, existe talvez uma perspectiva de que literatura colocada dentro do conceito de homoerótico seriam só aquelas obras que tratam dessas experiências de maneira positiva, né? Mas não, a gente consegue abarcar escritores como Gregório de Matos, por exemplo, que tem uma produção satírica, escarnecedora, e em muitas dessas produções ele vai incluir uma figura homoerótica, né? Muitas vezes até governadores da Bahia, dentro de uma clave pejorativa. E inclusive que rende bastante diálogo com a história, né? O diálogo da literatura com a história, os valores que são hegemônicos na sociedade, como isso se dá ali na literatura, como é que essas coisas, essas ideologias transparecem ali, Uhum. quanto obras que vão tratar isso de maneira positiva, mesmo de autorias que não são LGBTQIA+, né? Que é um imaginário também que persiste, que ele não corresponde à prática literária, que é só escreve sobre homoerotismo ou questões queer, gays, LGBTQIA+, pessoas que assim, autores que assim o são, mas assim, Não não necessariamente. necessariamente isso acontece, né? Drummond tem poesias assim, nesse sentido, e ele foi um homem hétero, casado, né? Teve filhas. E aí, assim, e a resposta é sim, né? O homoerotismo é um conceito que vai tentar dar conta tanto dessas aparições negativas quanto das aparições positivas. E aí, se você pensa em produções assim, vamos pensar numa produção realista naturalista do 19, como é o caso do Bom Crioulo. O Bom Crioulo é uma obra do final do século XIX, que vai ser considerada a primeira narrativa longa brasileira, né, de teor homoerótico masculino, só que esse homoerotismo vai aparecer ali de maneira muito depreciativa, muito próximo da perversão, do sujo. Até porque ele está no naturalismo, né? Realismo, naturalismo tem essa perspectiva negativa, né?
Sim. E aí vai pegar tudo aquilo que considera vicioso e caricato. Então, olha de novo o preconceito se Sim, manifestando. e inclusive ela vai acoplar uma perspectiva que é médica, né, tributária do século XIX, de que a homossexualidade seria uma doença. E Uhum. aí é uma perspectiva que vai se fazer presente ali na obra, O Bom Crioulo, que é do finalzinho do XIX. Não só homofobia, né, a gente vai ter também ali racismo, porque a personagem central, que é o Amaro, ele é um marinheiro que se apaixona por um rapazinho, né, branco, e ele, como um cara preto, né, ele é muito zoomorfizado ali na obra. Né, ele vai ser lido muito pela clave do selvagem, do homem que não controla seus ímpetos sexuais, Animalesco. animalesco. E aí, mesmo dentro dessa perspectiva, né, o conceito tenta dar conta dessas obras também. Se você pensa em outra produção realista, naturalista, o Barão de Lavras, que é uma obra portuguesa do final do XIX também, que é posterior ao Bom Crioulo. É uma obra em que o Barão de Lavras, tal como no discurso médico em voga no século XIX, a homossexualidade ali dele vai aparecer como uma perversão. Inclusive, ela vai ser muito atrelada ali à pedofilia, que era uma estratégia discursiva muito utilizada no XIX para criminalizar essas práticas, né? Uhum. Ele vai aparecer dentro dessa perspectiva e que vai coadunar tanto com o naturalismo, né, que tem essa perspectiva animalizante do ser humano, Sei. mas também vai aderir ao discurso médico que é hegemônico no XIX, que É o é, cientificismo, sim, porque durante o século XIX muitos discursos foram construídos para tentar justificar, a partir da ciência, as violências que eram cometidas contra corpos dissidentes, né? Negros, mulheres, homens gays, mulheres lésbicas, né? Tudo sempre na clave da doença, né? Que você está falando da coisa do médico. sim, Houve um tempo que a perseguição era religiosa, são todos pecadores malditos. Aí depois vai ter um tempo que são todos doentes, vamos tratar ou matar, né? Se a doença não tiver cura. Então isso é muito perturbador. Olha o tamanho do espectro que a gente tem por trás disso, né, Michael? sim. E é legal que dê conta também dessas aparições, porque elas vão dando conta também dessas existências que não são de hoje. Você citou o Gregório, por exemplo. No Gregório, é curioso como a ideologia cristã, que é dominante, ela vai se fazer também presente ali na produção literária dele, satírica, que ele condena ao inferno, né, os sodomitas ou os fanchones, que são palavras, né, predecessoras para dar conta dessas nossas existências, né, LGBTQIA+. E ele condena ao inferno, à fogueira, e aí ele é um autor católico, né? E- Medieval, né? Tem todas as marcas, né? Os qualificadores de um homem medieval. sim, mas saindo dessa clave pejorativa, na contramão disso, né, a gente vai ter muitas produções em que essas experiências plurais de vida estão ali de maneira positivada. Se você pensa, inclusive, na Amélica grega, né, vai estar ali sob o signo da pederastia, que é um signo de imponência social, vai estar Uhum. no outro lugar discursivo na literatura. As produções modernas, a gente tem muita gente produzindo, né? É, a- no final do 19 para o 20, dentro dessa perspectiva, se você pensa o Walt Whitman também, que isso vai aparecer numa clave do desejo positivado, e as produções nesse sentido são tão plurais e elas saem, elas também elas perpassam, inclusive, uma literatura mais comercial. Se você pensa na literatura contemporânea, né? Produções que ficaram muito famosas, como Azul é a Cor Mais Quente, que é uma narrativa que acaba saindo dos HQs e vai para as telas, né, para o audiovisual, em que essa experiência lésbica está ali de maneira positivada, embora seja uma história bastante melancólica, né? Uhum. Se você pensa em sucessos como Me Chame Pelo Seu Nome, que na verdade é um romance que adaptaram, Pro né, cinema, para o né? cinema, Também. em que essa perspectiva vai aparecer de maneira positivada, mas tem alternâncias ao longo da história. E é curioso como essas alternâncias correspondem com a hegemonia discursiva e ideológica do momento histórico. Interessante. Eu queria até aproveitar, então, assim, só para dar um gostinho aqui, matar um pouco da nossa curiosidade, que eu também quero. Cita aí pra gente uma obra da prosa que você gosta muito e uma obra da poesia que você gosta demais, para a gente já ir começando aí fazer nosso inventário. Porque eu gosto, que é contemporâneo, que inclusive produz reflexões históricas sobre o ser LGBTQIA+, no Brasil, desde a colônia até a atualidade,
que é o Silvério Trevisan, ele tem um romance do qual eu gosto bastante, que é o Em Nome do Desejo. É um romance que vai tratar da relação entre dois seminaristas, né? Ele vai aproveitar esse tópico do homoerotismo dentro de espaços sacros, né, que não é uma novidade para ninguém. Uhum. E aí é uma história bem desenvolvida, em que a questão da religiosidade está ali presente, né, o, a contradição entre você seguir um dogma muito homofóbico e restrito e o seu desejo, escutar o seu desejo. Eu acho que essa obra explora bem essa dualidade que a gente vive como um país que é de matriz cultural muito judaico-cristã. Por isso Uhum. eu acho o romance bonito. Ai, de poesia tem tantas. Deixa eu ver aqui, eu quero não ser injusto. Eu posso dizer, assim, alguns poetas dentro dessa temática Pode. que eu gosto bastante. Pra Eu não acho, fazer assim, eu injustiça. acho o Valdo Mota é um poeta bem consistente dentro dessa temática. O Glauco Matoso, inclusive, ele retoma muito a produção barroca para introduzir pornografia mesmo homoerótica. Para Aham. quem gosta assim de cenas mais quentes e dentro da poesia mais explícitas, ele vai brincar inclusive com o imaginário BDSM. Olha É só. um poeta assim bem consistente que tem uma produção já bastante vasta. Ai, Mar Becker é uma Nossa, poeta Marbecker, eu adoro Marbecker. interessante. Ah, são tantos. Ah, eu gostaria talvez de citar uma escritora que é bastante conhecida e estigmatizada, que é a Cassandra Rios. A Cassandra Hills, qual que é a história dela? A Cassandra Rios é uma autora que começa a publicar assim, muito jovem, né, especialmente no final da década de 40, e muitos livros dela, tanto em prosa quanto em versos, vão sumir, porque ela vai acabar sendo caçada tanto na ditadura getulista quanto na ditadura Militar? militar, né, da década de 60 até 80. E muitos títulos vão sumir, mas a gente ainda tem a sorte de ter alguns títulos. Eu conheci recentemente uma obra de poesia dela que se chama Minha Mente é Psicose, que vai retomar a figura clássica de Safo, que vai se fazer, ela vai ser a homenageada da obra, né? E a obra é uma obra lírica, mas que brinca muito com a estrutura da poesia épica. Eu Sei. gosto dessa brincadeira, que vai um pouco desmistificando o lugar dela como uma autora pouco complexa, né? E aí ela meio que comprova que não é bem por aí nessa obra Uhum. de poesia. E talvez para quem goste de tramas, de narrativas lésbicas, ela renda uma boa procura, porque ela tem bastante romances que sobreviveram às ditaduras dentro dessa temática e que são muito, que brincam muito com polêmicas, com questões espinhosas. Entendi. Inclusive, ela que usou, né, o pseudônimo para publicar para se esconder durante o tempo. Porque além de ser mulher lésbica, né, gente, duas vivências muito dissidentes, né, dentro do cenário. Ainda mais em cenário de ditaduras tão patriarcais, né, pensa. Sim, durante a ditadura militar, essa última, né, que tivemos da década de 60 a 80, ela tinha uma das poucas escritoras no Brasil que conseguia viver da sua literatura, portanto, ela tinha uma livraria com o nome dela, em São Paulo, em que ela vendia muito, ela é uma das poucas autoras dentro da história do nosso país que consegue viver de Uhum. literatura. E ela vive durante algum tempo, só que ela é muito censurada e acabam, pela, por atos do AI-5, acaba se fechando a livraria dela e ela meio que começa a decair o seu modo de vida, né? E aí ela tem a brilhante ideia de publicar sob um pseudônimo masculino, que é um deles, né, Oliver Rivers. E aí o que é bastante curioso é que esses livros, eles porque trazem ali o nome de um autor Ainda em homem, inglês, né? exatamente, que tem um trocadilho com o próprio nome dela, né? Aham. Reels e Rivers, né? Aham. E aí esses livros acabam meio que circulando na surdina. Eles sobrevivem à censura, E com a mesma temática? com as mesmas Olha que coisa temáticas. curiosa, né? Só porque tem o nome de um homem em inglês, aí a circulação não é cerceada. Curioso isso, né, gente? Nada é por acaso, gente. Vamos parar para pensar, tá? Nos sistemas de opressão que perduraram e que perduram, e que a gente precisa bater, né, contra Sim. eles. Como as autorias são muitas, eu queria enfatizar essa ideia de que as pessoas procurem esses compêndios, porque, né, eu vou enumerando aqui os que talvez mexem mais comigo, ou que eu estudei recentemente, que me vem à cabeça agora.
Os compêndios ajudam muito, viu, Elissa? Assim, a quem está interessado e já tem, infelizmente, né, por conta da evolução dos movimentos sociais, a gente já tem uma bibliografia bastante rica para ser um norte, assim, para as pessoas que estão interessadas. E agora eu quero fazer uma pergunta não para o Michael professor nem pesquisador, eu quero fazer pergunta para o Michael poeta. Convocando o Michael pesquisador para falar sobre o Michael poeta. Michael, você como pesquisador, classificaria a poesia do Michael poeta, que ainda é inédita, gente, mas por pouco tempo, tá? Como homoerótica? A poesia do Michael é homoerótica? E você, aproveitando o gancho, poderia ler um de seus poemas para, gente, abrilhantar a nossa conversa? Eu fiquei pensando nessa questão sua, e aí eu penso que talvez alguns poemas eles estão dentro dessa atmosfera homoerótica, porque o que vai aparecer ali realmente é um sujeito lírico que apresenta uma espécie de afeto pelo outro de mesmo gênero. Talvez outros poemas sejam difíceis de classificar dentro disso, porque o que vai chamar mais atenção ali é uma questão identitária, uma angústia, uma alegria do ser LGBTQIA+, do ser diferente, que talvez o conceito não dê conta desses poemas. Mas de um modo geral, assim, talvez como poesia LGBTQIA+, porque a gente já está na contemporaneidade, eu acho que o guarda-chuva LGBTQIA+, vai dar conta tanto do homoerótico quanto do queer, do gay, do lésbico, das existências não binárias. Inclusive, propositalmente, eu tenho alguns poemas que, inclusive, vai mesclando os registros, vai misturando as desinências de gênero para embaralhar essa ideia de que a gente tem muito assentada de que ali a gente tem um sujeito lírico. E aí eu vou brincando com esse sujeito lírico que é sujeito lírico e é sujeita lírica e é as duas coisas ao mesmo tempo. Vai se Que movendo. sim, que talvez a palavra homoerótico, por dar conta de uma realidade binária, não dê conta, né, desse tipo de poesia. Entendi. Mas eu acho que eu separei um poema que talvez ele possa ser compreendido como homoerótico, porque eu vou retomando algumas narrativas afro-brasileiras, judaico-cristãs e gregas que compõem, né, a nossa formação cultural, e vou retomando-as no poema. É um poema que se chama Ecumenismo. Ele começa assim: O rebentar do dia vem de tarde, quando a epiderme preta vela a noite. Os cabelos trançados cheiram amarelo, na exata hora em que ossaem curoxóce do branco, da memória, e coabitam a mata bicolores. Num golpe de braço sobre a manta do leito, Jonatas levanta Davi e declara amá-lo com a mesma intensidade na qual cultua as mulheres. Mãos sobrepostas. Tu, para mim, é muito caro. No ocaso, Orfeu triturado pela fúria das bacantes em seu quarto, emite o suspiro enquanto rasga um canto, não contendo a exibição dos dentes. A adoração pode ser feita de costas. Nossa, que lindo! E é engraçado como que essa palavra, o título ecumenismo, ele é ambíguo, né? Porque ele remete tanto a esse sincretismo, porque o ecumênico é aquilo que abarca todas as manifestações de fé, né? O que pelo menos deveria ser. Quando a gente fala, por exemplo, em culto ecumênico, né? Ali tem a presença de um discurso católico, evangélico, afro-brasileiro, né? E por aí vai. Mas também a coisa de jogar com o ecumenismo, né? Com essas partes do corpo, o corpo posto aí em cena, né? Essas expressões amorosas, essas várias maneiras de enaltecer um ser espiritualmente tocante, né? Sim. E tem isso tudo que você falou, pensando em alguns apagamentos também históricos, sabe? De narrativas que são fundadoras, são fundamentais para a formação do Ocidente, que muitas delas são jogadas de canto, né? Por apresentar essa temática amorosa entre pessoas de mesmo gênero. E tem essa brincadeira também libidinal, né, no título. Obrigada pela leitura, espero que
Depois, se você também me permitir, eu até transcrever esse poema para. Ele é um soneto? Ele não é um soneto. Porque eu sei que você gosta de fazer sonetos. Eu gosto de brincar com as formas fixas, mas esse não é, esse é um poema livre. Depois, se você me permitir, se você me autorizar, se não, gente, paciência, a gente espera a publicação do livro, mas se você me permitir, eu também transcrevê-lo na descrição para que os Didocasters possam acompanhar, né, com o ouvido e com os olhos, né, à medida que você vai vocalizando o seu texto. Eu queria aproveitar então esse momento, a gente já está finalizando. Eu queria abrir então agora, não direcionar uma pergunta específica para você, mas abrir para você a possibilidade de você dizer o que você acha que é conveniente como professor, pesquisador e poeta, mas além de tudo, pessoa, como um ser humano, um ser vivente, uma criatura que está nesse planeta, que tem uma existência civil, filosófica, metafísica, física. O que você tem a dizer como reflexão, como incentivo, como engajamento para essas pessoas que estão aqui agora ouvindo e vendo falar sobre esse assunto? Pensando no público que assiste ao Didocéia, que são pessoas que a gente pode pressupor que tem algum interesse pela literatura, eu talvez daria o conselho de você pluralizar as autorias que você lê, né, que você prestigia. Talvez esse seja o meu recado para quem assiste. Porque, de um modo geral, né, essa cadeia de processos que consagram autorias, como a universidade, as editoras, as premiações, elas acabam privilegiando um perfil autoral hegemônico que não é muito plural, que as pessoas, não só em questões LGBTQIA+, e aí você pode contemplar literatura homoerótica, literatura queer, literatura gay, literatura lésbica, mas assim, pensar também nas autorias pretas, nas autorias indígenas, em que medida eu estou democratizando também o meu acesso à literatura. Eu acho que esse seria o meu recado, assim. Eu tenho atuado nesse sentido, sabe, de pluralizar o universo de quem tem aula comigo, para a gente pensar para além dessas autorias consagradas e temáticas também hegemônicas, de a gente pensar em contemplar o máximo de perfis, né? De De possibilidades, possibilidades de né? leitura. Explore esse, porque o universo literário é muito rico, né? É antigo e muito rico. Uhum. Então, que a pessoa se proponha, assim, em algum momento da vida. Nesse momento da minha vida, por exemplo, eu tô dedicado muito a conhecer as autorias femininas, porque como eu trabalhei com literatura homoerótica, como você disse, masculina, eu acabei lendo muitos autores e poucas autoras. E agora, sim, tô fazendo o esforço de pluralizar o meu repertório também. Porque literatura é um negócio que se faz há muito tempo, né? Infelizmente, a nossa vida curta não vai dar conta de toda a literatura ocidental, nem da nosso próprio país, talvez, né? Uhum. Mas vamos multiplicar, né? Diversificar, pluralizar essa sua estante. Talvez, talvez seria o conselho. Depois eu quero uma consultoria na minha, viu? A sua é linda. Então, muito bem. Michael, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por sua presença tão iluminada, tão salutar, né? Eu gosto muito desse adjetivo. Também quero agradecer a vocês, Didocasters, muito obrigada pela presença, por ficar até aqui. E Michael, né, que nós tenhamos outros muito caros e preciosos encontros como esse. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, beijos.